Bom, pessoal, na aula de hoje aprenderemos novos fundamentos eletrostáticos que serão essenciais para a compreensão de novos fenômenos. Veremos, portanto, o que é a densidade superficial de cargas. Em seguida, estudaremos o fenômeno do poder das pontas. E eu não estou falando de música sertaneja. Entendeu, né? Poder das pontas. Pegou a referência, né? E em seguida, veremos aqui o que é a rigidez dielétrica e ao final da aula de hoje, aprenderemos uma nova maneira de calcular o campo elétrico na superfície de um condutor elétrico. Muito bem, vamos em frente. Pessoal, quando eu falo densidade de cargas, por enquanto é algo misterioso, mas ao ouvir a palavra densidade, muito provavelmente você se lembra da densidade volumétrica, em que nós pegávamos a razão entre a massa e o volume de um corpo. Em outras palavras, estudar a densidade significava estudar como é que a massa de um corpo se distribuía ao longo de seu volume. Então, quando a gente pega, por exemplo, o algodão, a gente viu que tínhamos uma pequena distribuição de massa ao longo do volume. Por isso que 1 quilo de algodão é uma coisa enorme, né? Mas quando a gente pega materiais mais densos, como é o caso do chumbo, a gente percebe que temos muita massa localizada em pouco volume. Então, ali temos uma densidade grande, né? 1 quilo de chumbo é um bloco consideravelmente pequeno. Só que dessa vez, não estamos estudando a distribuição de massa, mas sim a distribuição de cargas. E note que não estamos relacionando essa distribuição de cargas com o volume do corpo, mas sim com a sua área. Esse é o significado da palavra superficial aqui no título dessa grandeza. Tranquilo? Em outras palavras, estamos estudando como é que as cargas elétricas se distribuem ao longo da área de um determinado corpo, ok? Essa densidade, bem especial, nós representamos pela letra sigma, tranquilo? E aqui, inicialmente, para que você tenha uma ideia geral de como é que essa grandeza funciona, a gente vai considerar uma pequena área na superfície de um condutor, mais ou menos como vocês estão vendo aqui na figura. Realmente temos aqui um condutor esférico, que é esse condutor de amarelo, né? Estamos considerando na superfície desse condutor somente uma pequena área, essa área delimitada daqui. E nós estamos verificando que nessa área, nós encontramos uma certa quantidade de cargas elétricas. Então, para que a gente calcule aquele sigma, né? A gente calcule a densidade superficial de cargas, a gente vai considerar a quantidade de cargas que nós encontramos nessa área, e aí a gente relaciona justamente com a própria área, né? Então, quer dizer que o nosso sigma vai ser igual a Q sobre A, ou seja, a carga sobre a área, tudo bem? O legal é que quando a gente considera um condutor esférico inteiro, esse raciocínio ele permanece válido, porque, como a gente estudou, né, essas cargas elétricas elas vão se espalhando pela superfície do condutor, até o momento em que a gente chega no equilíbrio eletrostático. Como são cargas de mesmo sinal, elas vão se afastando até o momento de repulsão máxima. Então, qualquer área que eu pegue aqui, né, se forem áreas iguais, eu vou encontrar a mesma quantidade de cargas elétricas, beleza? Isso porque a distribuição de cargas ao longo de condutores é uniforme, beleza? E o legal da gente saber disso é que se a gente pega a nossa expressão anterior e a gente faz uma especificação da área, a gente encontra uma fórmula nova. Isso porque, pessoal, sigma vai ser igual à quantidade de carga total, né, já que estamos considerando
todo o corpo do condutor e a gente divide pela área. Só que como esse condutor é esférico, e geralmente a gente trabalha com condutores esféricos mesmo, essa área vai ser a área superficial de uma esfera, que é 4πr ao quadrado, sendo r o raio, né, desse condutor que estamos analisando. Essa é a expressão bonita que nós conseguimos aprender nesse exato momento. E o legal dessa expressão é que ela leva a uma conclusão bem bacaninha. Veja bem, se a gente considera uma mesma área, então a gente tem o seguinte, pessoal. Se a densidade for baixa, quer dizer então que a gente tem poucas cargas distribuídas ao longo dessa área, né? Mas se eu mantiver essa mesma área e eu tiver uma densidade alta, então eu vou ter uma grande quantidade de cargas distribuídas, né, ao longo da superfície desse condutor. A própria expressão nos leva a concluir isso daqui, beleza? Se a gente tem aqui uma área constante, a gente pode até isolar, né, para ficar mais fácil de pensar em termos de grandezas e proporcionalidade, né? A gente ficaria que a área vai ser igual a carga sobre a densidade superficial. Então, quando você aumenta a densidade superficial, é porque você aumenta a quantidade de cargas ao longo dessa área tida como constante. Por outro lado, é lógico, quando você reduz a densidade superficial, então você vai encontrar menos cargas ao longo dessa área, belezinha? Vamos lá, vamos em frente. No Sistema Internacional de Unidades, a gente não tem nenhuma grande surpresa. Logicamente que as cargas nós representamos por Coulomb, como sempre, e a área, também como sempre, representamos por metro ao quadrado. Então, no Sistema Internacional, a unidade para a densidade superficial de cargas é a unidade de Coulomb por metro quadrado. Tranquilinho, muito bacana. Como sabemos agora o que é a densidade superficial de cargas, nós podemos entender uma propriedade importantíssima, que é o poder das pontas. Isso porque, pessoal, quando pegamos corpos que são irregulares, as cargas se distribuem de uma maneira não uniforme. O que é que eu quero dizer com tudo isso que eu acabei de falar? Até agora, estávamos pegando condutores que eram perfeitamente esféricos. Isso porque, como é uma esfera perfeita, né, a carga vai se distribuir também de maneira perfeita ao longo dessa superfície. Então não tem uma região em que você encontra mais cargas e outra região em que você encontra menos cargas. A distribuição é uniforme. É o equilíbrio eletrostático mais tradicional que a gente pegava anteriormente. Porém, quando nós pegamos um corpo com esse aspecto daqui, vocês vão ver que as cargas vão se localizar em algumas regiões de uma maneira muito mais concentrada do que em outras. E é aí que surge a dúvida: como é que as cargas elétricas se distribuem através da superfície desse corpo um tanto quanto atípico? Vamos agora estudar justamente essa questão. Pessoinhas, a expressão que nós descobrimos agora há pouco vai ser essencial para a nossa descoberta. Veja bem, nós sabemos que o sigma, que é a densidade superficial de cargas, será a mesma coisa que a carga elétrica total desse corpo dividida por 4πr ao quadrado. Essa foi a última expressão que nós descobrimos. Isso é interessante, pessoal, porque nós percebemos que quando temos uma região de raio grande, nós temos uma pequena densidade superficial de cargas. Ou seja, em locais de grande raio, a gente percebe uma pequena densidade, o que significa dizer que as cargas elétricas estão pouco concentradas. Se a gente separa essa região em duas regiões com raios diferentes, isso vai ficar bem legal de você perceber. Aqui a gente tem um raio maior e aqui a gente tem um raio menorzinho. Então, na região em que a gente tem um raio maior,
a densidade é pequena. Vamos supor que sejam cargas positivas aqui. Então você nota que as cargas vão se espalhando com uma distância considerável entre elas, né? Isso porque a densidade é pequena, como nós havíamos discutido. Por outro lado, quando nós consideramos um pequeno raio, a gente considera uma grande densidade superficial. Então, nas regiões de pequeno raio, a gente percebe, galerinha, que a carga elétrica total vai ficar bem concentrada, né? E é isso que a gente verifica aqui mesmo, beleza? Aqui está destacada aquela análise que eu fiz com vocês. Quanto maior o raio, vai ser menor a densidade superficial, e quanto menor o raio, maior vai ser a densidade superficial, beleza? Então, essa é a distribuição de cargas ao longo do corpo que nós estudamos. E isso, pessoal, nós chamamos de poder das pontas das cargas elétricas. Ou seja, as cargas elétricas, elas se concentram em regiões de maior curvatura. Muito cuidado para não confundir curvatura com raio, ok? Veja, nesse carinha aqui da esquerda, o raio é grande, mas a curvatura é pequena. Nesse carinha daqui, o raio é pequeno, então a curvatura é grande. Pensa comigo. Imagine que aqui nós tenhamos o planeta Terra e ali na direita a gente tem o planeta do Pequeno Príncipe, que é bem pequenininho, né? Digamos que a gente pegue um ângulo de 30 graus para esses dois planetas. Então aqui para a Terra você teria 30 graus, né? E aqui para o planetinha do Pequeno Príncipe você teria o ângulo correspondente de 30 graus também. O que é que acontece? Quando a gente vai para o planeta Terra, o raio é grande, porém a gente pega um arco correspondente de pouca curvatura. Ele não é tão curvado, ok? Já no planetinha do Pequeno Príncipe, um ângulo de 30 graus vai me dar uma coisa bem curvada, percebe? Então, quanto maior o raio, menor a curvatura. Quanto menor o raio, maior a curvatura. E pelo poder das pontas, as cargas ficam em regiões de maior curvatura, ok? É até legal a gente falar disso de curvatura, né? Porque a gente consegue contradizer os terraplanistas, por exemplo. Porque a Terra, como tem um raio grande, a curvatura da superfície é pequena, né? Por isso que você vê o chão assim e não assim, ok? Quanto maior o raio, menor a curvatura. Tranquilinho? Se a Terra fosse bem pequenininha, aí o chão realmente ia ficar assim, né? Porque a curvatura seria grande. Muito legal. Se a gente pega outros corpos, a gente percebe que isso se mantém verdadeiro. Nesse carinha daqui, ó, nas regiões de maior curvatura, a gente tem maior concentração de cargas, poder das pontas. Na região em que a curvatura não é tão grande, a gente vê que a densidade é pequenininha. A distribuição, né, se dá de tal maneira que as cargas ficam pouco concentradas. Nesse triângulo daqui, a gente nota que os vértices, né, possuem grande curvatura, então a gente tem uma grande concentração de cargas. E aqui nessas partezinhas de curvatura menor, a gente tem poucas cargas concentradas. Aqui a gente tem uma gotinha d'água, né, ou uma coxinha talvez, e a gente nota que nessa parte a curvatura é grande, então as cargas se concentram bastante ali. E aqui a curvatura é pequena, né? Então a gente tem aqui poucas cargas. Tranquilo? Bem legal, muito legal mesmo. Inclusive, existe uma aplicação muito bacana do poder das pontas, pessoal. Não sei se você já percebeu, mas nas asas de um avião a gente encontra pequenas hastes metálicas, mais ou menos como essas daqui. Isso acontece pelo seguinte: como o avião vai viajar através do ar, ele vai ter muito atrito com a atmosfera. Então você vai ter um atrito entre o ar e o avião. E a gente viu que quando dois corpos se atritam, eles ficam eletrizados. Especialmente quando você pega corpos diferentes, né? Nesse caso, a superfície metálica do avião
e a superfície ali de contato com o ar, beleza? Então quer dizer que esse avião ele vai ficar eletrizado. Vamos dizer que essa eletrização ela é uma eletrização de cargas negativas, ok? Então essas cargas negativas vão se espalhar pelo avião. O problema é que o avião possui algumas regiões delicadas. A gente não quer descarga elétrica próximo ao motor, próximo ao tanque de combustível, o que poderia fazer com que o avião explodisse, né? A gente também não quer muita eletricidade aqui nas turbinas, porque isso poderia fazer com que o avião caísse, com certeza. Então, a gente coloca essas hastes para que a gente tenha o poder das pontas. Afinal, essas hastes são pontiagudas, e regiões pontiagudas são regiões de grande curvatura. Então, por mais que exista a blindagem eletrostática aqui no avião, né? Afinal, a superfície dele é metálica, então o campo interno é nulo, a gente precisa dessas hastes para que essa carga não se distribua em grande quantidade em regiões perigosas, como a turbina, como eu falei, o tanque, né? O motor e assim vai. Então as hastes são colocadas aqui para evitar esses grandes acidentes, beleza? E aí essas cargas que vão se acumulando nessas hastes, elas também podem esvair para o próprio ar, né? Afinal, o contato com a atmosfera também faz com que a gente tenha esse tipo de transferência de cargas. Então é assim que a gente protege, né, os aviões aqui de ataques do Thor, ataques do Pikachu. Tranquilinho, vamos em frente. Pessoal, uma das consequências também do efeito que a gente tem do poder das pontas é o efeito corona. E muita calma, não estou falando em pandemia, nada disso, ok? Estou falando, pessoal, de um efeito bem conhecido em laboratório, em que quando a gente coloca regiões de maior curvatura em relação a outras regiões, a gente nota uma luminosidade em decorrência da ionização do ar. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma colher sendo eletrizada. E aí você nota que nas regiões de grande curvatura, a gente tem aqui uma luminosidade mais intensa. Esse é o efeito corona, né? A eletrização naquelas regiões está ionizando o ar, ou seja, mexendo com a posição dos seus elétrons. E como a gente sabe, como a gente discutiu em aulas anteriores, quando os elétrons saltam de camadas e retornam para camadas mais internas, a gente tem a liberação de fótons, né? Então a gente tem a liberação de luz, como a gente está verificando nessas imagens. É um efeito bem bonito, né? Bem interessante de ser analisado. Agora estudaremos outra propriedade bem interessante que é chamada de rigidez dielétrica. A palavra dielétrica pode ser utilizada para substituir a palavra isolante. Então, se quiséssemos chamar a rigidez dielétrica de rigidez isolante, não estaríamos errados, de forma alguma. Lembre-se que para a eletrostática nós temos dois tipos de material. Nós temos os materiais condutores, que conseguem fornecer um fácil trânsito para cargas elétricas, né? Como, por exemplo, os metais, mas nós temos também materiais isolantes, que são aqueles que dificultam um pouco a passagem de cargas elétricas. A exemplo da borracha, da madeira, do plástico e assim por diante. A caracterização de um material quanto a condutor ou quanto a isolante tem a ver com o arranjo molecular, tem a ver com a geometria daquele material, entre outros fatores. Porém, é possível você transformar um corpo isolante em um corpo condutor. Para isso, basta que a gente pegue esse corpo e jogue numa região de campo elétrico muito forte. Porque esse campo elétrico muito intenso vai sensibilizar as cargas que se distribuem na superfície do isolante, e isso pode fazer com que elas tenham um trânsito mais facilitado. Ou seja, estamos transformando o material de características isolantes, de dificuldade, né, de transitar essas cargas,
em um corpo de características condutoras, em que as cargas vão viajar com mais facilidade. E o que a gente chama de rigidez dielétrica é a dificuldade, justamente, em transformar esse corpo de isolante em condutor quando a gente o coloca numa região de campo elétrico muito intenso. Então, a rigidez, pessoal, seria o maior valor de campo elétrico que um isolante pode suportar sem que ele se torne condutor. Tranquilinho? Aqui eu coloco uma tabela para que vocês possam perceber como é que essa rigidez pode ser alta. Exemplo, quando nós consideramos o ar, em situações normais, ele é um isolante. Mas como você deve ter observado alguma vez na vida, nós temos ali a transmissão de descargas elétricas, né? Os famosos raios. Então o ar pode virar condutor também, desde que ele supere a sua rigidez dielétrica, que é de 3 vezes 10 a sexta volts por metro. Então realmente é um campo elétrico muito intenso. São 3 milhões de volts a cada metro. Belezinha? A gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente pode provocar essa quebra de rigidez para a atmosfera, né? Ou seja, como transformá-la em uma região condutora de eletricidade. Aqui a gente tem outros materiais, o nylon, que vai para 14 milhões de volts por metro, mesma coisa que o vidro, né? O papel é um pouco mais intenso, o isopor também, teflon nem se fala, né? Legal, bem bacana. Vamos compreender agora como é que nós podemos transformar o ar em condutor, ou seja, como é que podemos superar a sua rigidez dielétrica. Experimentalmente, nós verificamos que as nuvens pesadas mais comuns, que são do tipo cúmulos-nimbus, elas se apresentam eletrizadas de uma maneira muito específica. As cargas positivas ficam sempre na sua parte superior e as cargas negativas ficam em sua parte inferior. Isso tem a ver também com o atrito que essas nuvens podem ter com outras nuvens e etc. Mas elas ficam eletrizadas dessa maneira daqui. O legal é que agora nós temos uma região negativa bastante ampla aqui em cima. E essa região bastante ampla vai ter uma certa consequência para o solo também. Isso porque nós sabemos que o solo possui tanto cargas positivas quanto cargas negativas. Porém, através do fenômeno da indução, né, que é um processo que considera a distância entre essas duas regiões, as cargas positivas serão atraídas por essas cargas negativas. Então, nós verificaremos que o solo ficará quase que exclusivamente positivo, graças ao fenômeno da indução eletrostática que nós falamos agora há pouco. O legal também é que, tendo uma região positiva e tendo uma região negativa, nós podemos ter originado um campo elétrico uniforme entre o solo e as nuvens. E como nós sabemos, o campo elétrico é sempre direcionado das cargas positivas para as cargas negativas. Temos, portanto, um campo elétrico na vertical para cima, beleza? O legal é que, quando o módulo desse campo elétrico for inferior a 3 vezes 10 a sexta volts por metro, ou seja, quando a sua intensidade não superar a rigidez dielétrica da atmosfera, nada vai acontecer, nada mesmo. O ar permanece com as suas características de isolante. Porém, quando a gente aumentar o valor desse campo elétrico, e como é que a gente faz para aumentar esse valor? Ora, as nuvens estão se atritando, então cada vez mais teremos cargas negativas aqui em cima, que induzirão mais cargas positivas aqui embaixo. Isso fará com que a diferença de potencial entre a nuvem e o solo aumente cada vez mais e, por consequência, o campo elétrico aumenta também. Vai chegar um momento que ele vai aumentar tanto que ele vai atingir e até mesmo superar o valor
da rigidez dielétrica do ar. Superando esse valor, o ar não é mais um isolante, mas sim um condutor de cargas elétricas. Para esse caso específico, a gente vai perceber uma descarga elétrica das nuvens para o solo, que a gente chama de descarga líder. Então você nota que temos um conjunto aqui de cargas negativas num sentido descendente, né? Das nuvens para o solo. O bacana é que quando essas cargas, seguindo este caminho, chegam muito próximo aqui do solo, a gente vai ter originado um campo elétrico ainda mais intenso. Essas cargas positivas serão atraídas pela descarga líder, que é negativa, e terão aqui um movimento ascendente momentâneo. Essa descarga nós chamamos de conectante, justamente porque ela faz a conexão que vai gerar um caminho único para essa descarga elétrica, que é o que a gente chama de descarga de retorno. Agora, nós temos a descarga completa das nuvens para o solo. Logicamente, como o nosso ar, a nossa atmosfera não é tão homogênea assim, essas descargas acontecem a partir de algumas ramificações. É mais ou menos assim que a gente percebe as descargas elétricas no dia a dia, através de um vídeo ou mesmo através de filmes, né? É sempre formando essas ramificações bem interessantes. Então é assim que a gente consegue, pessoal, ter uma descarga elétrica da nuvem para o solo. Será que a gente consegue gerar uma descarga elétrica oposta, ou seja, que saia do solo para as nuvens? A resposta é sim, por mais que isso seja bastante raro. A gente nota que isso acontece principalmente quando você pega edifícios, né? E aí esses edifícios ficam bastante eletrizados lá em cima. Digamos que aqui você tenha um excesso de cargas negativas, tá? E aí pode ser que alguma outra nuvem, ao contrário dessas mais comuns, elas fiquem aqui em cima com um excesso de cargas positivas. E aí você nota uma descarga elétrica nesse sentido. Pode acontecer também, por mais que seja raro, como a gente havia comentado anteriormente. O mais comum é que as descargas saiam da nuvem para o solo, beleza? Vamos em frente. Muito provavelmente você já ouviu falar que é bastante perigoso você se abrigar debaixo de uma árvore num dia muito intenso de tempestades, né? Ou mesmo utilizar um guarda-chuva. E realmente isso é bastante perigoso. Veja bem, quando nós falamos de árvores, nós estamos pegando galhos que são retorcidos, ou seja, pontiagudos, regiões de grande curvatura. Portanto, prevalece aqui o poder das pontas. Essas cargas, se forem positivas ou negativas, tanto faz, elas vão se espalhar em maior concentração justamente nesses galhos. No guarda-chuva é parecido, porque você tem aqui hastes metálicas, também pontiagudas. São regiões de grande curvatura. O poder das pontas faz com que as cargas se acumulem ainda mais naquela região. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho que é perigoso ficar com o guarda-chuva na mão ou ficar debaixo ali de uma árvore. Porém, existe um aparato, que é o para-raios, que pode ajudar bastante a gente nessa situação. São hastes metálicas, né, que são colocadas nos telhados de casas, de prédios e assim por diante. Diz a lenda que esse aparato foi criado pelo Benjamin Franklin, um grande inventor. E assim, a ideia do para-raios é que ele salve vidas. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ele faz isso. Mas, por enquanto, basta que a gente perceba que temos aqui 3 regiões de grande curvatura, portanto o potencial elétrico ali vai ser bem enorme, né, comparado com outras regiões, e isso vai fazer que numa descarga, essa descarga vá justamente para essas regiões mais intensas, né? Então aqui debaixo da árvore já era, aqui ó, guarda-chuva, o bichinho do nosso colega ficou até meio ainda mais agitado, né? E assim,
Quando a gente olha para o para-raios, beleza, isso aqui vai ser bacana. Por quê? O que acontece é que as cargas em excesso aqui, elas vão escoar para a Terra, justamente porque existe uma conexão do para-raios com o solo. Então, baseado no fenômeno do aterramento elétrico que nós estudamos em aulas anteriores, lá na aula sobre processos de eletrização, né, especialmente eletrização por contato, aqui a gente vai ter o escoamento para a Terra e tudo vai ficar seguro, né? A casa vai ficar protegida. Legal, legal. Pessoinhas, a parte final da nossa aula consiste em estudar, a partir dos novos parâmetros, o campo elétrico na superfície de um condutor. A gente havia visto algumas aulas atrás que, quando nós temos uma figura desse tipo, né, um condutor esférico aqui, representado de amarelo, ele possui um certo raio, e a gente quer saber o campo elétrico num ponto superficial, ou seja, num ponto da superfície desse condutor, a expressão que a gente utiliza é essa daqui. O campo elétrico superficial vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga total desse condutor, né? E a gente divide aqui pelo raio ao quadrado. Isso aqui a gente já havia descoberto. O legal é que a gente havia aprendido lá na aula sobre força elétrica, a lei de Coulomb, que esse K, a constante eletrostática, pode ser dado também por essa razão daqui, 1 sobre 4π vezes epsilon, em que esse epsilon nada mais é que a permissividade elétrica do meio. É uma característica que depende de cada meio material que nós estamos analisando, por mais que na maioria dos casos a gente sempre trabalhe com o vácuo. Portanto, o que nós faremos é substituir esse K com esse K daqui. Isso vai fazer com que a gente descubra uma expressão nova, uma expressão bem bacana. Então, o campo elétrico seria a mesma coisa que... Aqui nós temos 1 sobre 2, que a gente simplesmente repete. Em seguida, teríamos o K, que é a constante eletrostática. Vamos trocar aqui por 1 sobre 4π vezes epsilon, vezes o que restou da expressão, né? Que era a carga dividida pelo raio ao quadrado. Fizemos a substituição, agora vamos mexer um pouquinho nessa fórmula. Veja bem, o campo elétrico vai ser igual a... Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o epsilon zero e eu vou só mudar ele de posição, eu vou trazer para cá, de tal forma que o 4π venha para cá, tudo bem? Então ficaríamos com 1 aqui em cima, afinal 1 vezes 1 é 1, aqui embaixo ficaríamos com 2 vezes epsilon, vezes o nosso Q, dividido agora por 4πr ao quadrado. O mais bacana disso tudo é que Q dividido por 4πr ao quadrado é igual à densidade superficial que nós aprendemos ao longo dessa aula. Fazendo essa substituição, nós vamos descobrir que o campo elétrico superficial é a mesma coisa que sigma dividido por 2epsilon. Tranquilo? Não se esquece disso, isso é importantíssimo. Tem questões que vão trabalhar o campo elétrico justamente através desses outros dois parâmetros. Tranquilo? Vamos em frente, porque temos agora uma outra conclusão que é bem bacana também, que é sobre o campo elétrico entre placas condutoras, ou seja, numa região de campo elétrico uniforme, conforme a gente havia trabalhado anteriormente, beleza? Aqui existem algumas especificações que são bem importantes. Veja, nós temos aqui duas placas que possuem comprimento L. É o mesmo comprimento para as duas. Como nós sabemos, o campo elétrico entre duas placas carregadas é direcionado da placa positiva para a placa negativa. Por isso que o campo uniforme aponta aqui para a direita.
Veja também que nós estamos considerando que essa distância entre as placas é chamada de D, tranquilinho? E quais são as condições para que isso funcione? Primeiro, a gente precisa considerar que o comprimento das placas tenda ao infinito, ok? Sejam tão grandes que tendam ao infinito, belezinha? E a outra condição que a gente tem é que essa distância entre as placas seja muito pequenininha, muito menor que o comprimento dessas placas que nós estamos chamando de L. Essas condições são necessárias para que a gente possa considerar que esse campo elétrico seja o campo da superfície dessas placas. Afinal de contas, quando a gente pegava um condutor esférico, né, a gente precisava que essa distânciazinha fosse aproximadamente igual ao raio da circunferência. Nesse caso, estamos considerando uma distância tão pequenininha que é como se essas placas estivessem quase coladas umas nas outras, tá? É lógico que aqui eu precisei distanciar para que a gente enxergue os parâmetros didáticos, mas é isso que você precisa imaginar. Sabendo disso, a gente pode aplicar as descobertas que nós tivemos agora há pouco. E também descobertas que nós tivemos há algum tempo, de certa forma. Por exemplo, essa placa é constituída de cargas positivas. Cargas positivas, como nós vimos, possuem campo elétrico divergente, campo elétrico que vai se afastando dessas cargas, né? Muito bem. Então, assim, entre uma placa e outra, quer dizer que nós temos um campo elétrico superficial para a direita, né? Se afastando da carga. Eu vou chamar esse campo aqui de campo 1, tranquilo? Veja que à esquerda a gente também tem um campo 1, né? Só que dessa vez direcionado para lá, né? Para a esquerda, justamente porque aqui nós temos uma carga positiva e o campo elétrico vai ser divergente, beleza? Quando a gente olha para essa região daqui, nós também temos um campo E1 que aponta para cá, né? Afinal, a partir da direita, todo o campo aponta para a direita também, ok? Então temos aqui um campo que foi gerado por E1. E agora vamos olhar para a placa 2, que é a placa negativa. Cargas negativas, elas conseguem gerar campos elétricos convergentes, ou seja, que apontam para essa mesma carga. Então, quando a gente considera a região entre as plaquinhas, né, essa regiãozinha daqui, a gente tem um campo elétrico para cá, que é um campo que nós chamamos de E2, beleza? Muito bem. E nas outras regiões, como é que funciona? A gente tem aqui um campo para cá, né, puxando aqui para a carga negativa, que é outro campo E2, beleza? E aqui, à esquerda da placa positiva, a gente tem um campo E2 também, né? Tentando se aproximar aqui da placa negativa, beleza? O legal é que se a gente considerar que essas placas estão eletrizadas com carga de mesmo módulo, as distâncias são as mesmas, como a gente já viu, né? A gente pode dizer que o campo E1 vai ser igual ao campo E2. Vamos chamar isso aqui de um campo qualquer que a gente chama de E, né? Que seria o campo superficial, ou seja, o campo da superfície, né, de cada plaquinha aqui. Isso vai fazer com que a gente corte esse carinha com esse carinha e esse carinha com esse carinha, já que aqui nós temos mesma direção e sentidos opostos, né? O módulo é o mesmo, então a gente cancela esses vetores. Isso é bacana porque a gente mostra, né, que nessa situação a região externa tem campo elétrico nulo praticamente. Na região interna é que a gente tem algo legal acontecendo. A gente tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Como eles valem a mesma coisa, né? O campo resultante aqui vai ser a soma deles. E mais E vai ser igual a 2E. Tranquilinho. E quem é esse campo daqui? É o campo superficial de cada placa. E a gente aprendeu a calcular agora há pouco, né? Então ficaríamos aqui com 2 vezes E, que é a mesma coisa que sigma dividido por 2 vezes epsilon, que é a permissividade elétrica. A gente pode cortar esse 2 com esse 2 e ficaríamos, portanto, com essa bonita expressão. O campo elétrico entre placas condutoras, ou seja, aquele campo uniforme, vai ser a mesma coisa que a densidade superficial
dividida pela permissividade elétrica do meio. Legal! Agora podemos resolver essa questão daqui, ó. Um condutor de forma quadrada e com um lado de 10 centímetros é posicionado paralelamente a outra placa idêntica. Ambas as placas são carregadas com cargas de 10 microcoulomb. Considerando que a permissividade elétrica do vácuo seja de 8,85 vezes 10 a menos 12 em unidades do SI, qual será o valor do campo elétrico uniforme resultante entre as placas? Se for necessário, a questão pede para a gente aproximar 1 por 8,85 como 0,113. Legal! Tem alguns dados aqui que são importantíssimos. Por exemplo, a questão falou para a gente que a quantidade de carga é 10 microcoulomb. Logicamente que microcoulomb não está no sistema internacional. Então a gente precisa transformar para coulomb. Então a gente sabe que cada micro é 10 a menos 6, né? Então ficaríamos com 10 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou se você preferir, somando aqui os expoentes, 10 a menos 5 coulomb. Esse é o primeiro dado que a gente separa. Tranquilo? A gente sabe que o campo elétrico na região entre placas vai ser a mesma coisa que a densidade superficial dividida pela permissividade do meio. Tranquilo? Galerinha, o mais legal de tudo é que a gente pode conhecer essa densidade, porque a gente sabe a carga e a gente pode calcular a área, né? É um quadrado que tem 10 centímetros de lado. Se a gente considerar que 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros, né? Ou seja, 10 a menos 1, a área ficaria o lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Então, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Então, essa área vai ser a mesma coisa que 10 a menos 2 metros quadrados. Qual vai ser a densidade superficial de cargas? Vai ser a mesma coisa que 10 a menos 5, que é o valor de carga elétrica, dividido aqui por 10 a menos 2. Quer dizer, então, que o nosso sigma vai ser a mesma coisa que 10 a menos 5 menos o menos 2. Logicamente, menos com menos vai ser mais, então ficaríamos com menos 5 mais 2, 10 a menos 3 coulomb por metro quadrado. Essa é a nossa densidade superficial de cargas. Agora basta que a gente substitua na expressão final. A densidade superficial vai ser a mesma coisa que 10 a menos 3, e a gente sabe que a permissividade, de acordo com a questão, é de 8,85 vezes 10 a menos 12. Bem bacana. O legal é que aqui em cima você finge que tem um 1, né? E aí, o que acontece é que a gente surge com aquele quociente que foi referenciado pelo enunciado. 1 dividido por 8,85 vai ser a mesma coisa que 0,113. Legal. A gente só faz agora repetir a base 10 e subtrair os expoentes, né? Ficaríamos com menos 3 menos menos 12. Menos com menos é mais. 12 menos 3 vai ser a mesma coisa que 9. Legal? Agora é só colocar em notação científica. O que a gente faz é trazer essa vírgula para cá. Nesse momento estamos aumentando o valor numérico, né? Então subtraímos 1 do expoente. Então nossa resposta ficaria 1,13 vezes 10 a oitava Newton por Coulomb ou volt por metro, se você preferir. Afinal de contas, aqui é o campo elétrico. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Compartilha essa aula, deixa um gostei e até a próxima!